Lu, vamos fazer um quadro das pessoas reagindo com você? Eu disse, como é isso, Biel? Ele é um quadro que já existe na internet, que chama-se assim, né? Em inglês é React. react. Em português é reagindo. E o que eu tenho que fazer? É o que você faz nos seus encontros, o que você faz com os encontros iniciáticos, com seus alunos, com a gente aqui em casa. Quando você quer explicar, trazer condições das pessoas compreenderem o que você está falando. Eu sou escritora e escrever sobre o plano espiritual é uma tarefa bem difícil. Por ser tudo muito diferente, valores, o tipo de matéria, não é? Velocidade, tempo, cores, nuances de cores, construções. Essa é a grande dificuldade de como você falar de um espaço em outro espaço, no caso aqui em planeta Terra, onde não há, muitas vezes, palavras até, para a gente conseguir traduzir. E eu descobri, assim, nos filmes, em novelas, em séries, não é, a condição de trazer esse complemento. E aí Biel teve essa ideia e eu estou aqui, eu gostei. E vamos ver o que é que vai dar. Essa imagem, por exemplo, né, ela diz muito porque, com a minha paranormalidade, eu fui descobrindo, e pela minha sensibilidade também, que tudo aqui tem informações, olha. Tudo aqui tem informações. A internet é uma tradutora de acaxas. Para quem não sabe o que é acaxa, são células de informação que estão, volateando pelo planeta Terra. Entendeu? E a internet é isso, né? É ter descoberto como controlar, vamos dizer assim, essas ondas eletromagnéticas e essas informações que estão aqui. E a depender de determinados momentos onde eu faço muita concentração, onde eu venho para a meditação profunda, eu vejo exatamente algo parecido com essa imagem aqui, ó. Só que é muito rápido, né? É muito rápido, não tem como, neste momento que eu estou vendo, eu decifrar. Aí depois a decifração vem em sonho, vem através da intuição, né? Vem através de outras condições que a minha sensibilidade paranormal me permite o acesso. Matrix. Não seja ridículo. Ele vai morrer. Entende isso? Morfeu acredita que ele é o espírito. E você? Não importa em que acredita. Essa imagem. Você não acredita, né? Essa passagem aí, exatamente como eu a sinto, né? São as informações, elas estão aqui. Elas estão aqui. E hoje já tem mecanismo que as capte. Então, é como eu expliquei. Quando eu estou em momentos de meditação profunda, eu vejo essas informações. Quando eu durmo, quando eu entro num relaxamento mais profundo ainda, essas imagens que eu via, esse movimento energético, vão se transformando em palavras, em pensamentos. A perseguição do que não entende, né? Esses estão perseguindo o que não entende, aí virão aqueles que vão perseguir o que entende. Como o não entendimento e o entendimento total se unem para perseguir, não é?
Você consegue. Tudo bem. Uma coisa que me chamou a atenção no filme de Matrix também é que esses robôs, né, esses que perseguem as pessoas que querem divulgar a realidade que elas descobriram, é que os personagens são todos, se vestem iguais, usam roupas iguais. E é exatamente assim, né? Eles querem uma padronização, eles não querem diversidade. Eles querem uma padronização, que todo mundo seja igual, use roupa igual, óculos igual, nada de diversidade. Porque isso favorece a construção do que eles chamam uma única raça. Isso é impossível. Essas cenas mostram claramente, assim, quando nós conseguimos sair das limitações mentais. Aquilo que acreditamos tem uma força muito grande para direcionar o nosso comportamento, a nossa capacidade de pensar, a nossa capacidade de abrir a mente, não é? Aquilo que acredita, o que a mente acredita é determinante. O que a mente acredita é determinante, porque é a nossa mente que controla o nosso cérebro, não é? Então, as sinapses, as ditas sinapses cerebrais, acontecem primeiro na mente, depois são enviadas para a massa encefálica direcionar o comportamento do corpo físico. Então, o que a nossa mente acredita, né, nos limita a muita coisa, ou, se nos libertamos, né, o conhecimento oriental traz toda uma informação, toda uma importância, informações importantes da necessidade da libertação da mente. Então, essa cena mostra isso. Uma forma do filme mostrar que há possibilidades, né, de se libertar a mente, com a mente liberta, desenvolver talentos desconhecidos por aqueles que têm a crença muito fechada, não é? A mente muito... Eu chamo de uma mente muito material. Eu vejo isso com a minha paranormalidade. Eu acredito que paranormalidade é isso, é libertação, quebra de paradigmas internos que viabilizam sinapses, viabilizam pensamentos, questionamentos, sobretudo, né? A mente liberta, ela consegue questionar e, através dessa abertura e desse questionamento, criar condições de outras sinapses, e essas outras sinapses vão interferir naturalmente no cérebro, né, no comando cerebral. Precisa acreditar que vai levantar, ela precisa acreditar que vai conseguir. No momento que ela consegue isso, vem o comando, né? Se conseguirmos ver esse filme como metáfora de uma realidade, vamos descobrir muitos segredos. Se conseguirmos, eu olho e vejo como metáfora, né? O Matrix quer informar que o nosso corpo, tudo nosso também é criado por um sistema, e isso é verdade, mas eles usam essa metáfora para falar desta realidade, não é? Então, eu vejo essa cena, por exemplo, quando nós estamos conectados na sombra, vivendo momentos extremamente sombrios. Se continuarmos ali, seremos conduzidos a comportamentos sombrios, a materialização desses sentimentos, desses pensamentos, não é? E se tivermos a condição de, no meio dessa caos, dessa turbulência, conectarmos com algo maior,
nos retiramos desse campo eletromagnético, nos retiramos de uma precipitação que nos levaria a sombras ainda piores. E é tudo realmente por um instante. Quando se está num momento muito sombrio, é um instante, é um segundo, onde todas as nossas defesas se reúnem para nos tirar desse espaço sombrio, né? Se rejeitamos, seguimos no corredor energético. Se não, somos salvos, né, nesse instante. Procurando. Procura global. Morfeu engana a polícia no aeroporto. Eu vejo também esse filme Matrix como um filme profético, né? Isso foi feito não sei quantos anos atrás e hoje tudo isso já é possível. Enquanto as pessoas se encantam, ficam muito encantadas, né, de entrar em casa e dizer fulana de tal, ligue a luz, fulana de tal, né? Enquanto as pessoas estão distraídas nesse encantamento, que é muito difícil, né? Você chegar lá e fazer assim, tum, e ligar a luz, né? Então, eu vejo que não é por isso que as pessoas botam esse tipo de sistema. É pelo encantamento, né? Pela novidade, eu entro na minha casa e digo que se faça a luz e a luz é feita e tal, né? Mas elas não percebem que enquanto elas são distraídas com essas brincadeiras, o que está de fato acontecendo no paralelo com essas descobertas, né? Eu tenho certeza que daqui a algumas décadas a humanidade vai se arrepender dessas distrações e encantamentos. Matrix pegou você? Siga o coelho branco? Já teve a sensação de não saber se está acordado ou ainda sonhando? O tempo todo. Essa sensação é muito... visita muito as pessoas, não é? Ela, no meu período que estava começando a ter consciência do meu desmembramento, eu tinha exatamente essa sensação. Mas eu estava sonhando, era um sonho ou isso estava acontecendo realmente, não é? Eu vejo esse quadro falando sobre isso e me vejo nesse quadro e muitas pessoas também já me relataram. Quando a gente vai entrando com o inconsciente, entrando em contato com as memórias de outras vidas, memórias de experiências extracorpóreas, não é? Fora do corpo, enquanto não estamos totalmente habituados, habilitados, conscientes, temos essa sensação de estarmos... estou sonhando? Foi um sonho? Não é? Porque é tão concreto que a gente consegue perceber a diferença das nuances de um sonho. A gente fala, não, mas esse sonho foi demais. As pessoas falam frases desse tipo. E na intuição também. A gente vai ver um quadro clássico aí de intuição, não é? Uma metáfora, na minha opinião, da intuição, e que ele respeitou e que a maioria da gente não respeita, não é? Vamos levar ele com a gente? Com certeza. Eu não posso. Trabalho amanhã. Vamos. Vai ser divertido. Eu garanto. Esse é um quadro clássico de sintonia e sincronicidade. O nosso inconsciente, ele busca o tempo todo do lado de fora se comunicar conosco. O inconsciente, Elu, o nosso inconsciente a todo momento está buscando, né? E quando ele consegue, e a gente consegue seguir a sintonia do inconsciente, nossa, a gente vive momentos assim bem fortes, né? Que nos confirmam toda a existência, tanto do inconsciente quanto da sintonia e da sincronicidade. Eu já vi muitas pessoas passarem por isso. Ontem mesmo aconteceu com Diene, ela estava num carro, de repente ela é chamada assim, ela vê, não é, uma cachoeira da água saindo da pedra,
que a gente estava passando, o carro da velocidade, e ela ficou, olha, vocês estão vendo? É, não é? E a gente só viu porque ela chamou a atenção, porque estava distante, né? E ela está estudando sobre a energia da natureza dela e sabe que tem a ver com a água saindo da pedra. E eu vi como ela ficou assim, feliz, né, por ter sintonizado. E esse quadro vai mostrar exatamente, ele está sintonizando, ó. Ele está sintonizando, ó. Tá bom, eu vou. Só que quantas vezes a gente diz, claro, eu não vou, né? Olá, Neil. Como sabe esse nome? Sei muito sobre você. Quem é você? Meu nome é Trinity. Trinity. Chegou a hora de fazer uma opção. Ou você escolhe estar em sua mesa, no horário a partir de agora, ou você escolhe procurar um outro emprego. Alô? Alô, Neil. Sabe quem sou eu? Morfeu? Eu tenho procurado você, Neil. Não sei se está pronto para o que eu quero lhe mostrar, mas infelizmente você e eu não podemos esperar mais. Estão indo buscá-lo, Neil, e não sei o que vão fazer. É muito comum, assim, é bem relevante, né? O momento onde a gente vai dar um salto na consciência é um momento luminoso da nossa encarnação, um momento luminoso da nossa vida. E no momento que a gente promove a luz, as sombras também vêm. Então, é esse impasse, né? Você está num momento luminoso, a luz está ali, ela vai clarear todas as sombras. Então, sempre vai vir o medo. Sempre que a gente vai ter um momento luminoso, onde a nossa consciência vai ter uma ampliação, as pessoas precisam esperar que vai vir a sombra mesmo, porque a luz ilumina a sombra. Então, sombras que estavam escondidas de nós mesmos, porque temos uma vida que estávamos habituados a ter. Vamos dar um salto, esse salto seja um amor que vai promover separações, desenlaces, né? E o amor está ali, a pessoa está sentindo aquele amor, mas vê todos os problemas que aquele amor vai trazer e muitas vezes desiste. Então, eu não estou falando aqui só de iluminação espiritual. Eu estou falando de toda a possibilidade de libertação de uma experiência ruim. Não é? As pessoas às vezes preferem ficar com ruim conhecido do que dar esse salto. Eu chamo isso de salto quântico. Um emprego, a pessoa está ali, de repente aparece uma oportunidade para ela fazer uma coisa que ela gosta, a iluminação chega, ela se sente atraída, né? E de repente vai vir o medo, é sine qua non. Aí tem aqueles que avançam e tem aqueles que não avançam. E todos os dois vão pagar um preço por isso, porque tudo que a gente faz na vida tem um preço, né? O que eles querem de mim? Eu não sei, mas se não quiser descobrir, sugiro que saia daí. Use o andaime para chegar ao terraço. Não, de jeito nenhum. É loucura. Há dois modos de sair desse prédio. Um é usar o andaime, o outro é sob custódia deles. Os dois são arriscados. A escolha é sua. Os dois são arriscados, a escolha é sua. Isso é loucura. O que está acontecendo comigo? Aí a mente limitada, ele vai ter medo, Não sou ninguém. Não fiz ele ainda não enfrentou alguns obstáculos, vai culminar com a desistência. Droga! Essa cena fala tanto para mim, né? Quando a gente desiste de um querer e retorna para um reduto, né, que está ali nos esperando, até agraciados porque a gente desistiu, porque nos transformamos numa prova de que não devemos mudar nada, não devemos transformar nada.
Essa cena fala muito para mim. Vi muitas pessoas nesse movimento, pronta para dar um salto de libertação e por um segundo a mente fechar e ela voltar para um reduto anterior. Não é? E se torna ali um troféu. Ó. Ela quis ir se libertar e viu que não deu certo. É melhor a gente não se libertar, é melhor a gente ficar aqui. E essa cena fala tanto para mim disso. As pessoas voltam presas para os seus redutos. Sr. Anderson. O senhor me desaponta. Você não me assusta com essa tática de Gestapo. Eu conheço meus direitos. Quero dar um telefonema. Então me diga, Sr. Anderson. De que serve um telefonema se não vai poder falar? Essa cena diz muito, né? As ameaças das sombras, que se não tivermos preparados para ela, calamos e fazemos um silêncio que não deveríamos nunca termos feito. Não é? Pessoas que querem calar a nossa boca, não querem que a gente fale. É muito impressionante. E se não estamos preparados para esse tipo de obstrução, vamos dizer assim, a gente acaba escalando mesmo. Uma boa metáfora de reflexão. É aqui. Eu vou te dar um conselho. Seja sincero. Ele sabe bem mais do que imagina. Eu sou Morfeu. É uma honra conhecê-lo. Não. A honra é minha. Por favor, vem, sente-se. Essa é uma metáfora muito interessante também. Não é? Pessoas que têm um baixa estima, não é? Se elas recebem um elogio, um bom tratamento por pessoas que elas acham que são superiores a ela, ou ela entra num processo de desconfiança muito grande, né? Do tipo, se fosse uma coisa tão boa, não estaria me tratando assim, quem sou eu? Isso aí é para me seduzir. Ou elas entram no que eu chamo de hiperego, né? Ir para essa coisa de ser superior também. Se é alguém da sombra que está motivando o encontro, né? Se é uma experiência sombria, vai usar essa baixa estima para manipular. Se é uma pessoa que não, está um encontro luminoso, que só está sendo sincero, dizendo assim, olha, eu também tenho uma honra de te conhecer, que bom que você está aqui comigo. Né? Aí vai depender da capacidade de quem ouve, né, o elogio, ir para um processo de desconfiança ou dar um tempo para entender o que está acontecendo. Né? Você acredita em destino, Neil? Não. Por que não? Porque eu não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Eu sei exatamente o que quer dizer. Desde que eu diga por que está aqui. Está aqui porque sabe de uma coisa. Uma coisa que não sabe explicar, mas você sente. Essa cena mostra bem essa coisa, né, das pessoas que acreditam em destino. Então, os que acreditam em destino se deixam seguir por um corredor que é ditado pelas normas, não é? Não, você está com essa idade, então tem que fazer faculdade, está nessa idade, tem que casar, é o destino. E pessoas que resolvem assumir o controle da vida nas próprias mãos.
e começam a tomar atitudes diferentes da maioria, né? Então são pessoas que sabem que elas podem escolher a sua destinação, o seu destino, e têm forças para reagir a esse meio, né, que oprime e conduz. Você quer saber o que é Matrix? Matrix está em toda parte. Está à nossa volta. Mesmo agora, nesta sala aqui. Você a vê quando olha pela janela ou quando liga a televisão. Você a sente quando vai trabalhar, quando vai à igreja, quando paga seus impostos. Matrix, na minha opinião, é toda a cultura desenvolvida pelas estruturas poderosas, né, da colônia sombria, de nos fazer acreditar que a vida começa quando nascemos em planeta Terra e que conclui quando deixamos o planeta Terra, né? Então é criado todo um Matrix, todo um tipo de cultura para a gente acreditar que tem que fazer tudo no tempo determinado pelo sistema, porque temos tantos anos de vida, eles sabem o que é melhor para nós, né? Então já foi determinado que o melhor é ir para a escola aos 5 anos, agora tem que aprender a ler com 6, antes acreditava que tinha que aprender a ler com 7. Bom, enfim, Matrix para mim é toda essa cultura, não é? Que o sistema, para criar classes sociais, réplicas sociais, nos põe como único e certo. Então não existe outra forma de vida a não ser a calculada dentro do sistema, né? Dentro dessa cultura materialista. Então isso para mim é Matrix, a cultura materialista que está realmente em tudo quanto é lugar. Você está andando na rua, você abre a janela do carro, faz, aquele fez o que o sistema mandou, tem um Porsche. Se eu fizer, vou ter também. Olha, aquele fez o que o sistema mandou e está recebendo um prêmio. Então eu vou fazer tudo o que ele fez. Olha, o conhecimento só está dentro das universidades. Tá? Se eu não tiver um mestrado, se eu não tiver um sei o quê, um doutorado, eu não sou nada, né? E aí é que as pessoas não percebem a imposição da baixa autoestima. Se eu não tiver um papel me dado por alguém, eu não tenho um papel encarnatório para cumprir, porque eu não sou suficientemente sábio, não sou suficientemente inteligente, né, para fazer o papel que eu quero viver nessa vida. E normalmente as pessoas que quebram esse laço, a sensibilidade dela está aberta e ela não está gastando energia, gastando força, gastando mente, cérebro, saúde para perseguir, não é, as oferendas do sistema, não está ali horas e horas e horas estudando para um concurso, horas e horas e horas se dedicando a uma coisa que a estressa. Então quem não está nisso está com a sua sensibilidade aberta para a vida. E é aí que nessa sensibilidade elas começam a encontrar a espiritualidade, começam a encontrar a sua sensibilidade, né? Então, Matrix para mim é isso. Siga o sistema que vai dar tudo certo. E esse sistema está na janela, esse sistema está num relógio que você quer comprar, esse sistema está numa consulta médica, é tudo ali, ó. Faz o que o sistema manda, senão você não vai ficar bom. Acredita ser real para que não perceba a verdade. Que verdade? Que você é um escravo, Neo. Você é um escravo do sistema. Você nasceu em cativeiro. Nasceu numa prisão que não pode ver, sentir ou tocar. Uma prisão para a sua mente. Matrix é isso, para mim, a prisão para a mente. Não deixar ela se ampliar. É preciso que veja por si mesmo. Como eu conheço esse momento? Esta é a sua última chance. Depois disto não haverá retorno. Tem coisas que se a gente não vivenciar,
Não adianta ninguém nos contar. Não adianta. É a vivência. É o que eu digo sempre aos meus iniciados. Vem vivenciar. Iniciação é vivência, vivenciação. A iniciação é vivência, né? Porque tem coisas que se você não vivenciar, não adianta contar. As pessoas vão achar que é mentira, que é a história da carochinha, né? E é por isso também que eu acho que as pessoas têm medo de vivenciar. Porque se elas passarem por uma experiência que as levarem a acreditar, o que elas vão fazer com a vida que elas têm? Né? Com o conhecido, que deixou de ser tudo e passou a ser muito menor. Mas naquele muito menor está tudo que ela construiu até então. Então, como fazer? Né? Eu, na minha experiência como iniciadora, a maioria desiste assim de... Não por achar que não tem nada ali para frente, né? Porque não quer abrir mão do que está dali para trás. Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Acreditar que está tudo azul no caminho dos elefantes, né? Fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. O que a gente vai fazer com a verdade, né? Pessoas que não dão conta de seguir suas vidas, um processo mais luminoso, elas fogem da verdade. É por isso que o inconsciente coletivo do planeta Terra está cheio de mentiras, né? Veja as pessoas falarem de fake news. Quase tudo é fake news. A pílula é parte de um programa de busca. É projetado para interromper seu input, output e assim conhecermos sua posição. O que quer dizer? Quer dizer, aperte o cinto, garoto. Sabe por quê? Porque você já vai. Essa cena me faz lembrar o momento em que damos uma oportunidade a fazer um mergulho interno e ouvir a nossa voz interior, né? E nos abrirmos exatamente para fazer uma vivência. Tem pessoas que também vão para a vivência, mas não abriram essa porta dentro. Uma porta que é de neutralidade, de estar com a mente, né, sem nenhum comando. Vou viver uma experiência, não sei ainda o que vou viver. Nesse momento, eu quero me concentrar em viver a experiência. Depois eu venho fazer algum julgamento, né? Eu vejo bem isso, entendeu? A pessoa que se prepara, né? Faz aquele ritual de preparação para entrar em contato com algo maior. E aqui fica uma dica, né? O principal ritual para entrar em algo maior é no momento do sono. Se a gente faz o nosso ritual de manter-se com a mente aberta, eu vou dormir, vou viver uma experiência inconsciente, não é? Eu quero que minha mente esteja o mais desperta possível para poder trazer para mim informações dessa minha experiência com o meu inconsciente. Dormir é uma vivência com o inconsciente. Se desprezamos essa crença, se a nossa mente não tem esse foco, dormir torna-se apenas um relaxamento para o corpo material. Mas se entendemos que não somos só matéria, precisamos entender que o sono é uma vivência com o inconsciente. É o momento que mergulhamos ali no nosso eu mais profundo, no currículo, né, do nosso espírito. Ali nós estamos repassando memórias que não são necessariamente desta encarnação que estamos vivendo, não é? Que é o que vai acontecer com ele. Essa pílula vermelha é uma metáfora de fazer esse mergulho no nosso inconsciente.
eu já sonhei com isso e aí muitas pessoas falam desse sonho, de olhar para um espelho e começar a ver o seu rosto fora de foco, que é exatamente o que acontece quando estamos entrando no inconsciente. Podemos ver, não é? Com os olhos, com um olhar mais profundo, inclusive outros corpos materiais que já tivemos em outras vidas. Eu passei exatamente por isso algumas vezes e muitas pessoas relatam isso, que meu rosto começa a se modificar. Fantástica essa cena. Foi você? Onde descobrimos outros tipos de matéria. Eu senti exatamente isso quando comecei a ter consciência, né? Me lembrar das minhas viagens astrais. Eu queria tocar em tudo, e era muito impressionante eu saber que estava no planeta, saber que estava na tetradimensão, e via o chão, via um céu, via construções, e eu queria pegar, por exemplo, mas como é possível ser tão concreto? Até que eu entendi que o meu perispírito é feito também daquela matéria que está na tetradimensão, né? Então, para ele é concreto. Quando o meu perispírito está aqui, quando ele se desloca e ainda não está na tetradimensão, ele passa pela parede, ele passa pela porta. Por quê? Porque são duas matérias diferentes se encontrando, né? E onde uma tem a possibilidade de passar a outra, não é? Tive um sonho, Neo, que parecesse realidade. Não pode ser. Ser o quê? Ser real? Eu vejo que isso é uma metáfora dele entrando em contato com o perispírito dele, né? E vendo, sentindo a leveza da matéria etérica que constrói os nossos perispíritos e dá uma estranheza mesmo. Muitas pessoas escrevem para mim falando do terror noturno, né? É exatamente o momento que elas estão entrando em contato com o inconsciente, estão com consciência e não estão conseguindo traduzir. Por quê? Porque na mente dela não tem nenhum arquivo para ela utilizar naquele momento para salvá-la, para dizer assim, olha, eu estou entrando em contato com o meu inconsciente. E aí conseguir com que o emocional relaxe e o processo aconteça com agradabilidade. Então elas entram, preciso acordar. É aquele momento, eu sei que eu estou dormindo e que eu preciso acordar, né? É porque está entrando em contato com esse corpo etérico, informações do inconsciente, e infelizmente não tem ainda um conhecimento também mental que a sustente na experiência. Quando isso acontece comigo, eu digo, estou entrando em contato com o meu perispírito, com o meu corpo eterno. Então isso para mim me dá toda a tranquilidade de viver os primeiros desconfortos iniciais. Agora, isso é uma metáfora, viu, gente? Ninguém chega no plano espiritual acontecendo isso aí. É uma metáfora. Mas não deixa de ser forte. E essa é uma cena muito forte. Eu já estou acostumada, mas eu estou dormindo com pessoas em casa e eu passo e vejo o corpo delas lá dormindo. Algumas com perispírito também dormindo sobre o corpo material e vejo, né, que o comando, né, quero dormir, quero apagar, eu não quero apagar, hoje eu não quero nem sonhar, enfim, eu estou cansada, não quero pensar em nada, quero apagar, o quanto que realmente apaga, né? A mente ela vai reproduzir
a informação que chega a ela com força, né? Dormir para mim é só deitar e dormir, amanhã eu vou viver. Ou seja, uma total desconexão com esse intervalo, né? Com essa vivência tão importante, nós estamos vivos. As pessoas atuam, às vezes, dormindo como se já estivessem mortas naquele momento. Se esquecem que o corpo dela está funcionando. E o que seria seu dormir? Recarregar as energias. Recarregar as energias do corpo físico, recarregar as energias do perispírito, não é? Mas um comando mental, por isso que eu falei das crenças, aquilo que a gente consegue acreditar, comanda o nosso nível de consciência. Uma metáfora, né, do sermos desconectados da Matrix, não é? Ou seja, o momento que você vive, isso acontece sempre com as pessoas, sejam acordadas, sejam no plano espiritual, o momento em que você confronta com uma realidade, todo um código que fechava a sua mente fica para trás, não é? É um momento desconfortável mesmo. E as pessoas fazem, puxa, se eu soubesse de sonhos, quantas vezes eu ouvi essa frase? Lu, se eu soubesse de sonhos, eu teria feito outras escolhas, não é? Porque exatamente nesse momento o nosso campo eletromagnético se modifica. Você tem ali uma vivência, uma experiência, que está dizendo para você assim, olha aqui, ó. Então aí caem muitas crenças, caem muito valores herdados. Valores herdados são aqueles pessoas que a gente sente que tem autoridade sobre nós, nos diz e nós imprimimos a verdade delas como se fossem nossas, não é? Então, na hora que você faz uma vivência, uma experiência ali, não dá mais para acreditar no que eu acreditava, porque olha o que eu estou vivendo aqui. E a água, né? A água é o nosso elemento primordial. Em meus livros eu também cito um rio, numa colônia luminosa, meu livro Caminhos de um Aprendiz, para onde eu sempre vou, para poder lidar também mais fácil com a experiência que me traz novos conhecimentos, que amplia os meus centros pensantes, né? Estou morto. Muito pelo contrário. Essa cena me diz muito também, que às vezes eu vivo experiências tão fortes que me dá essa sensação, né, de ter morrido, mas tem aí uma morte, sim. Na realidade, a morte é isso, isso é que é morrer, né? Morrer não é quando você vai para o mundo espiritual, você vai para o mundo espiritual, você vai dar continuidade a um outro tipo de vida. Então as pessoas temem a morte e não sabem que temor é esse, né? O temor que é imprimido a nós sobre a morte é para que a gente não queira fazer nenhuma transformação em nossas vidas. Não queremos buscar nada a mais que nos leve a transformar. Mas toda transcendência é uma morte, né? Cada experiência que você vive que lhe diz, não era como eu acreditava, neste momento você está vivendo a morte para a próxima ressurreição. Ou não. Ou você vive a morte e volta para uma vida anterior e começa a estar vivendo ali, dizendo, eu vivo isso aqui porque eu não tenho outro jeito, mas aqui não é nada do que eu acredito. Então ali você está vivendo morto agora, não é? Porque a vida, o que se entende como vida, ela não está mais se expressando em você, porque você está vivendo de uma forma que você não acredita, que você sabe que não é aquilo, né? Toda a sociedade, tudo que eu vivi na minha vida era para eu ter morrido, assim, olha, você viu o mundo espiritual, mas você não vai ter profissão, as pessoas vão lhe chamar de bruxa. Eu vivi muito isso. E eu dizia, mas eu não consigo fazer de conta que eu não sei o que eu sei, porque eu estou vivenciando. Eu estou vendo os espíritos, eu estou desmembrando, eu vou ao mundo espiritual.
Não é? Eu não posso negar isso. Se eu negasse, aí eu tenho certeza que isso seria a morte para mim. Como eu já ouvi muitas pessoas usarem, inclusive, essa expressão. Eu vivo de uma forma que eu não acredito, é só para me manter financeiramente que eu escolhi essa vida, não é? Mas é uma morte para mim, porque eu estou fazendo tudo que eu não acredito. Mas não tenho forças para em busca da vida que eu acredito. Aí eu não querer pagar o preço da transição. Não é? Toda transição é difícil. Eu fico muito feliz por ter pago todos os preços das minhas transições. E é isso que me dá força de trabalhar com esse tema e querer compartilhar informação com as pessoas. Porque é exatamente isso. É o morto-vivo, né? É aquele que vive, ele não acredita em nada do que ele está fazendo, do que ele está no trabalho, mas ele acha que não tem outro jeito. Entendeu? Então, esse medo que as pessoas têm da morte, elas não conseguem fazer o link que essa morte que mete tanto medo acontece em vida. Não é? Essa morte acontece em vida. Então, muitas vezes as pessoas não querem ouvir nada, não querem saber nada. Aqueles macaquinhos, né, que é uma estatuazinha que diz não quero ouvir, não quero ver, não quero saber. Não é? Isso é o medo. O medo de morrer para a vida que tem e renascer em vida para outra vida que busca. E muitas vezes confunde esse medo com o retorno, confunde esse medo com o momento do retorno para a pátria espiritual. Ninguém tem medo do que não conhece, gente. Essa coisa, medo do desconhecido, isso não existe. Né? É um medo do que você conhece. Mas toda a Matrix lhe leva a acreditar que esse medo que as pessoas têm da morte é do momento do retorno à pátria espiritual. Quando, na realidade, esse medo é colocado sobre nós para que a gente viva morto-vivo aqui, dentro da Matrix. Eu passei por muitas transformações físicas, muitas mesmo. Cor de olho, cor de cabelo. Tenho algumas experiências aí que mostram, né, que a matéria não é constante, depende do que você... os comandos, né, que você consegue dar à matéria, as curas espirituais, o que são. Então, quando as pessoas conseguem, né, receber a cura e introjetá-la nos comandos na mente. Né? Então, é claro que a matéria não é constante. Os cientistas estão descobrindo agora uma coisa que nós já sabemos há 18 mil anos. Os músculos se atrofiaram, estamos reconstruindo. Por que meus olhos doem? Porque você nunca os usou. Por que meus olhos doem quando eu estou olhando para um momento da minha vida que está me despertando, né? É fantástico isso, porque é exatamente isso, a gente começa a piscar, né? Não, mas eu estou vivendo isso mesmo, isso está acontecendo comigo. Procure se lembrar dessa experiência física e cognitiva, né? Eu estou vivendo isso mesmo, eu estou... Por quê? Porque a gente nunca tinha usado ainda os olhos para esse tipo de vivência, esse tipo de experiência. Eu passo isso com as pessoas, assim, quando elas estão tendo alguma vivência comigo, na peregrinação, nas iniciações, que elas ficam exatas. Tem gente que tem até falta de ar. Ai, meu corpo está todo arrepiado e começa a piscar. Por quê? Porque antes nunca tinha usado os olhos para vivenciar, não é? Coisas tão reais. Esse é o ponto, né? Nós temos aqui um encontro chakral, um encontro de convergências de consciência muito fortes aqui atrás do pescoço, né? Porque o nosso cordão umbilical etérico, ele está aqui, ele entra por este ponto, vem para dentro, né? E aqui ele... Então, toda a parte da coluna vertebral é a parte que o nosso cordão umbilical etérico mais se comunica com a nossa matéria.
ali, né, o estimulando, né, em contatos com o inconsciente, o corpo eterno estimulando a matéria a conhecê-lo, né? Tipo, vem conversar comigo, vem me ver. Morfeu, o que aconteceu comigo? Que lugar é esse? Mais importante que o que é quando. Quando? Você acha que estamos em 1999, quando de fato estamos perto de 2199. Há registro mesmo no plano espiritual. Me impressionou muito quando eu assisti esse filme Matrix. Foi a primeira vez que eu vi num filme uma coisa que eu ouvi unicamente no plano espiritual. Que nós estamos, não é, muito além. E toda essa mudança de calendário foi para as pessoas, mesmo aqueles que estudam espiritualidade, se perderem quando começaria a Era de Aquário. Nós já estamos em plena Era de Aquários. E tem muitas pessoas que, por calendário, estão esperando isso, sei lá, daqui a quantos anos, né? Mas o que caracteriza, por exemplo, a Era de Aquários é a comunicação, é o Urano, é o coletivo, essa globalização que estamos passando, é a interação entre o coletivo, não é? Então, em vez das pessoas observarem o que está de fato acontecendo, elas ficam se prendendo a calendários, apesar de saberem que esses calendários, né, 2000 anos atrás, foi modificado exatamente para nos perdermos cada vez mais com o que diz respeito ao tempo. Existe o tempo real e existe o tempo condicionado. O tempo condicionado é criado pela Matrix, né? Pelo sistema que cria isso. Né? Então, por exemplo, agora está todo mundo acreditando que está em 2025. E muitas vezes existem pessoas que estão encarnadas em planeta Terra e que estão vivendo 1800. São essas pessoas que estão voltando, né, para uma religião muito conservadora, que a própria humanidade já deu passos de libertação. Né? Você vê que tudo que a gente está voltando aí, pessoas que apostam no feminicídio, né? Apostam em não querer que o princípio feminino se estabeleça em planeta Terra. Então cria todo um matrix para levar as pessoas para 1800, 1700, e elas começam a se vestir assim, elas começam a ter pensamentos retrógrados. Tudo muda, né? Tudo muda, né? E a gente não percebe que, de fato, de verdade, o tempo que você vive e o tempo que eu vivo, o tempo que cada um de nós vivemos, é escolhido por nós, de acordo com que nos conectamos dentro do espaço. Você vê que as pessoas, quando elas se conectam com crenças aí medievais, elas começam a ter comportamentos da era medieval, no vestir, em tudo, né? No pensamento. E é isso. O tempo cria o espaço. Se você, por exemplo, quiser estar no tempo aquariano, você precisa criar esse espaço na sua vida. Né? Que é comunicação coletiva, se abrir para outras realidades. Não é? Vir estudar a espiritualidade, entender o que é originalidade. Porque o Matrix diz de origem é repetir o padrão. As minhas origens é repetir um padrão. Eu, por exemplo, vivo num espaço e num tempo onde eu não acredito nisso. Eu acredito que a originalidade é você poder se libertar de padrões e descobrir qual é o seu processo de individuação. Quem é você? Né? Quem é esse novo fruto que não precisa necessariamente repetir a raiz? O nome disso é evolução. Nabucodonosor é uma era deslizador. Este é o convés principal. Eu também recebi informações que começavam com Nabucodonosor. Fiquei muito impressionada com esse filme. É ele que faz, né, o contato com o céu, com o jardim suspenso, né? Nabucodonosor, ele começa a buscar, né? É uma das figuras que começam a buscar o céu
quebrando padrões, né? Então lá tinha fenícios, lá tinha uma série de outros povos, e ele ouvia todos aqueles povos, todos aqueles mestres de diversas crenças e diversas origens, né? E ele concluiu que, com tudo que ele ouviu ali dos profetas que existiam no reino dele, que ele trazia como escravos, mas eram profetas no reino deles, ninguém estava ali escravizado. Pelo menos os profetas não. E ele começa a descobrir o céu, e é por isso que ele faz o jardim suspenso. Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa, de roupas. Quando temos a condição já de criar o nosso próprio espaço no plano espiritual, um espaço como esse que ele está apresentando aí nos é apresentado, não é? Quando temos a condição, e são muitas coisas. Nos é apresentado um espaço como esse. E nós ficamos dentro desse espaço até que a nossa mente consegue se conectar com os elementos da natureza, né, da tetradimensão. A gente consegue se comunicar com os elementos da natureza da tetradimensão e começamos a construir, vindo do nosso interior, qual é o espaço que o nosso inconsciente nos recomenda para esta etapa de vida. Eu só consegui falar sobre essa experiência com essa imagem. Eu tento falar isso em meus livros e digo, como é que eu vou encontrar palavras para reproduzir isso, né? Então, nos é apresentado um espaço. E quando conseguimos completar este espaço todo, né, aí ele se torna nosso. Mas o nosso, no plano espiritual, não é igual à minha casa, aqui na terceira dimensão, na superfície terrestre. É o que você tem para compartilhar com outras pessoas para aprenderem o que você aprendeu, não é? Então, quando vamos para o mundo espiritual, somos levados para espaços, muitas vezes, que os nossos mentores conseguiram construir para eles, não é? Conseguiram construir para eles. É isso que caracteriza também um espírito, né, que já tem condição de ser um mentor em planeta Terra, né? Ele ter conseguido construir o espaço dele, que veio de dentro dele, para estar sempre confirmando que aquele espaço que ele está agora é o espaço do seu mentorado, é a vida do seu mentorado. Então, quando nos desmembramos e vamos para o plano espiritual, os espaços para onde nossos mentores nos levam foram espaços que ele construiu dentro do mundo interior dele, né? Na conexão com a energia da natureza, e não é uma coisa que muitas vezes consegue fazer com 10 anos, 20 anos, e olha que 10 anos, 20 anos no plano espiritual é muito tempo, não é? No sentido de onde estamos e a possibilidade que temos. Um mestre ascensionado, em 1 segundo, assim, em questão de segundos, ele cria um espaço com a mente dele. Ele consegue se conectar com os elementos da natureza e consegue criar no plano espiritual, dentro de um espaço, como vocês estão vendo nessa tela, o seu espaço interno. Uma boa metáfora é quando a gente olha e constrói a nossa casa aqui. Não fica... Os nossos arquitetos são mentores da gente, né? Enquanto a gente ainda não consegue, ele diz, abra uma janela aqui, abra ali, abra aqui, e às vezes você já quer, mesmo que não fique tão perfeito, experimentar como você faria uma casa para você, não é? Mesmo que, caiu ali, mas eu agora estou aprendendo que caiu ali. Enfim, é essa cena, para mim, nesse filme, é muito importante, que me dá a oportunidade de falar sobre isso. Então, como é que nós escolhemos os nossos mentores? Pelos espaços que eles habitam, que eles criaram para eles,
e que a gente olha e faz, olha, eu encontro semelhanças do que quero aqui. E aí passamos a confiar no mundo interno daquele espírito amigo, né? Por encontrarmos neles muitas semelhanças do que o nosso nível espiritual naquele momento entende como um espaço interno e externo, né? Então, todas as cenas que a gente já viu nos filmes feitos pela espiritualidade já estão construídas pelo mundo interno de alguém. Então, uma colônia, já são assim de mestres ascensionados que conseguiram reproduzir, através das energias da natureza, um espaço que ele entende como cura, um espaço que ele entende como conhecimento, não é? E os espíritos que habitam esta colônia se sentem ali confortáveis até o momento de irem construir os seus. Treinamentos simulados? Qualquer coisa de que necessite. É exatamente isso aí, qualquer coisa que queremos. Não é com essa velocidade, entendeu? Que ele está mostrando aí, mas é mais ou menos assim mesmo. Né? Um mergulho, e é uma experiência forte, assim, quando você consegue, entre aspas, materializar uma flor. Você faz, nossa, foi o meu contato com a natureza que eu consegui fazer, trazer essa flor aqui. Não é? É uma experiência extremamente forte e que às vezes leva muito tempo para a gente conseguir, né, quando conectar com o elemento tempo para construir o nosso próprio espaço. Esse é o maior aprendizado que nós estamos fazendo no planeta Terra. Esse é o aprendizado fundamental, básico, não é? De utilizarmos o tempo que estamos vivendo para construir o nosso espaço, tanto o espaço interno quanto o espaço externo. Então, tudo que estamos construindo aqui é um treinamento, né? Até o dia que o nosso corpo eterno já está pronto de construir o seu próprio espaço na tetradimensão. Porque na tetradimensão não há esse sistema do qual isso é bom para você, isso é melhor para você, eu estou decidindo por você, não existe isso. É toda uma independência no processo criativo, no processo de escolha de vida, não é? Então, vivemos isso aqui em planeta Terra. Enquanto somos muito consumidos pelo sistema, acreditamos que não conseguimos construir nada. Não é? Até que a mente vai se libertando, e a libertação dessa mente fica clara quando estamos na tetradimensão, nos intervalos de encarnação, e conseguimos ali mergulhar no tempo que estamos ali, né? O tempo nos é dado pelas energias da natureza. Por isso que, se destruímos as energias da natureza, diminuímos o tempo. Não é? Aniquilamos o tempo aqui em planeta Terra, principalmente. Pode observar, a destruição da natureza diminui o tempo de vida do planeta, diminui o tempo de vida da água, ou seja, né, vamos para um tempo destrutivo. A ciência oriental nos ensina muito sobre isso quando fala de Vishnu. Não é? Então, é um momento da gente realmente refletir, porque quando estamos nos intervalos de encarnação, somos expostos a isso, é uma tela branca ali, e recolhemos no nosso mundo interior a qualquer coisa ali que conseguimos materializar, né? Já demonstra que nossa mente está realmente se libertando do Matrix. É tão difícil de acreditar? É tão difícil de acreditar? Gostando do Reagindo com a Lu? Escreva aí nos comentários, né? Essa foi uma proposta me trazida pelo Gabriel, que eu achei bacana, porque é uma coisa que eu já faço mesmo há anos, né, com meus iniciados, em busca do recurso audiovisual para me ajudar a falar sobre as minhas vivências espirituais, né? E esse filme Matrix eu já fiz com muitas pessoas, enfim. Então, se você gostou, venha para o próximo quadro de Reagindo com a Lu. Beijo, queridos. Até a próxima. Um nome novo com uma coisa velha. Eu estou sabendo fazer, fazendo né, muito Chuchu? bem. Esse negócio, mas não é? Roscroft, como é? Reagindo. Roscroft.
Ai, meu pai, como é o nome do negócio? React.